menos 1 milhão, 25 mil. É 250 mil. Eu quero saber quanto por cento 20 mil é 250 mil. É só fazer a fração. 20 mil sobre 250 mil e ver quantos por cento é isso aqui, ó. Certo? Não. Eu fiz alguma coisa errada? Não, tá 20 mil sobre um quarto de 1 milhão, 250 mil, tá certo? Ah, você apertou 0 a mão? Hã? Qual porcentagem que 20 mil sobre um quarto de milhão? É um negócio mais. Para a questão mais fácil, eu tô confundindo, mas 2 dividido por 25 dá 8? É o contrário, né? É 250 sobre 20. Qual a porcentagem que representa? É o contrário. Eu quero saber qual a porcentagem sobre um quarto de milhão. 20 mil. 20 mil é X. 250 mil é 100%. Então, se eu multiplicar isso aqui em cruz, regra em 3 simples, né? Falei que não dá para ninguém errar e eu mesmo me bananei aqui. Então, vai ficar 25x igual a 200. Então, x é igual a 200 dividido por 25. É 8. X é 8. Então, isso era uma questão simples. Muita gente botou 80. Daniel, se alguém comentar alguma coisa aí, você me avisa, tá bom? Tá? Qualquer coisa vocês podem perguntar. Se tiver alguém aí que não é aluno do Podemos, que queira perguntar. Essa é uma questão fácil, mas vocês vão ver que a Purple Comet tem questões bem difíceis. O som tá bom aí? Tá? O som tá saindo, Daniel? Tá saindo. Tá. Então vamos lá. Então essa é a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Essa primeira questão é tão fácil que gastei acho que 2 minutos para resolver. Tá? Aleatório. Ia dar 8%. Ah, é. Aquilo que eu estava fazendo, o Daniel acabou. O Daniel, não sei se vocês conhecem ele. O Daniel entrou esse ano na faculdade de matemática. Ele é um aluno que ele tem 4 menções honrosas no BMEP. Ele só não tem medalha porque ele é teimoso. Vamos nas aulas, Daniel? Não. Ele ia, mas não muito. Se eu estudasse um pouquinho mais, o que eu fiz dava certo. Ó, 25 sobre 200 ia dar 0,08, que é 8%. Então o Daniel acabou de mostrar. Aquilo que eu estava fazendo também dava certo, tá? Essa questão é uma questão que tem muitas maneiras de fazer, tá? Eu vou fazer primeiro o jeito que eu acho fácil. Quem tiver dúvida pode perguntar aí. Tá? Vou fazer o jeito que eu acho fácil. Se alguém depois quiser perguntar, tá? O que eu faria nisso aqui? Primeiro eu faria essa divisão aqui para ver que fração que está pintada da figura, que eu quero saber a fração pintada. Certo? Isso aqui é metade, isso aqui é metade, isso aqui é metade. Então veja. Quantas coisas estão pintadas inteiras? 1, 2, 3, 4, 5. Juntando essas duas, 6. Juntando essas duas, 7. Então eu tenho 7 nonos da figura pintada. A área não é 18 por 35? Então é 7 nonos de 18 vezes 35. E aí é só isso a resposta. Tá? Então é só achar 7 nonos de 18, 35. Como vocês podem na prova da Purple Comet usar a calculadora, vocês podiam fazer a calculadora, mas eu prefiro cancelar assim, 1 por 2, certo? 2 vezes 35, 70. 7 vezes 70, 490. Não gastei 1 minuto para fazer essa questão, né? Era só isso. Você tinha que achar a fração pintada, que é 7 nonos, e multiplicar pela área 18,35. Alguém perguntou aí? Tá bom, Bruno. Já vi a tua... Pessoal, não esquece de digitar o nome completo e o RA aí. Quem não é do Podemos, põe a cidade e a série. A gente vai gerar um RA para você para as próximas aulas. Isso é mais para fins estatísticos, tá? Depois vocês vão entender e vale a pena, tá? A gente conta quantas vezes cada aluno participou de cada aula do Podemos desde o começo. Isso aqui conta uma aula. Tá? Às vezes eu tenho que parar para vir aceitar gente que chega atrasado, viu, pessoal? Então, às vezes eu paro um segundo. Bom, esse é o jeito. Agora eu quero falar o jeito oficial. Eu quero fazer o jeito oficial. O jeito de fazer de vir. Olha o que eles fizeram no jeito. O jeito oficial acho que é mais difícil. Daniel, avalia o que você acha para mim. Ó, veja.
18 por 35, né? Então aqui mede 18 e aqui mede 35. Então, esse retângulo, esse triângulo aqui, 35 por 3. 35 terços por 18 terços. Quanto que é 18 terços? 6. Certo? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a área total, 18 vezes 35, e subtraíram 4 triângulos de 6 vezes 35 terços. Essa é a resposta oficial. Só que eu acho que do jeito que eu fiz é mais Ele fácil. ganha mais tempo também. Isso aqui também gasta mais tempo. Mas esse de verde é o jeito que oficial que está aqui no gabarito, tá? 18 vezes 35, quanto que é 18 vezes 35? 630. Colei aqui, tá? Aqui vai dar 2. Aqui dá 70. Então 70 vezes 4, 280. Vai chegar nos mesmos 490. Então vocês têm duas maneiras de fazer. Você tem a maneira fácil e você tem a maneira aqui oficial, tá? Então a maneira oficial de fazer isso aqui, peraí que alguma coisa não voltou. Tem hora que trava meu computador, pessoal. Então veja. Então isso que eu fiz de vermelho eu acho mais fácil, tá? Alguém tem alguma pergunta a respeito desse exercício aqui? Quem chegou atrasado, Paula, seja bem-vinda. Quem chegou atrasado, depois pode assistir em vídeo. Eu vou postar no canal. Não vai estar tão bem gravado quanto as outras, porque as outras, eu estava com outro computador aqui do lado gravando, mas hoje, como não tem nenhum aluno aqui, fica difícil fazer isso. Eu não estou aglomerando gente, no máximo vem 2 alunos aqui e o Daniel, e às vezes um grava para mim no computador dele, como não tem ninguém. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? Igual a do ensino médio, tinha uma questão que eu errei um detalhezinho. O Leonardo lá de Sorocaba, Maldonado, ele fez até um vídeo explicando onde que eu tinha errado, achei muito interessante. Depois eu vou, na próxima aula da Purple Comedy do ensino médio, eu vou explicar bem, tá? Então vamos continuar resolvendo os probleminhas. Bom, probleminha não, é sacanagem chamar um negócio da Purple Comedy de probleminha. Esses 2 primeiros são fáceis, mas vocês vão ver que é muito difícil, tá? Só para explicar que hoje eu não vou resolver todos, tá? Vou resolver alguns, pelo menos os 5 últimos eu não vou fazer hoje, que os 5 últimos dá mais trabalho do que os 15 primeiros. Pode acreditar em mim. Os 5 últimos dá mais trabalho que os 15 primeiros. Então quem resolveu fazer os 5 últimos estão perdidos. Esse daqui é também muito fácil, só que tem aluno que não sabe o que é razão. Razão é em cima e embaixo. Entre o número de dias e meses de 2020. Quantos dias tem em 2020? 366. E quantos meses? 12. Era só isso. Era para achar a razão. Razão entre o número de dias e meses pode ser escrito como uma fração. MN são primos entre si, essa é a fração. Só que MN são primos entre si significa que você vai ter que simplificar a fração. Simplificar a fração. Primo entre si significa que não tem divisores comuns. Se não tem divisores comuns, simplificar. Se não tem divisores comuns, são primos entre si. Então eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Eu posso até dividir por 1 maior, mas eu quero ganhar tempo. Eu sei dividir bem por 2. Por 3 eu sei dividir 18 por 3, 6. Deu 61 terços. E era só isso. 61 mais 3, 64. Então essa questão... É 2. É verdade. Ainda bem que você está aqui para falar, Daniel. Só errei para ver se você estava prestando atenção. Brincadeira, viu, pessoal? Quando eu falo isso, eu errei mesmo. Giovana tá chegando. Chegou a Giovana. Espero que o áudio dela esteja funcionando hoje, Giovana. Seja bem-vindo, Giovana. Perdeu as 3 primeiras questões. A Paula perdeu as 2 primeiras. Depois você assiste o vídeo, porque essas primeiras questões são bem fáceis. E eu tenho certeza que vocês conseguem entender, tá bom? Vão perguntando. Se o áudio estiver ruim, vocês me falam. Então, essa questão 3 era muito fácil. As 3 primeiras são fáceis. Você concorda comigo, Daniel? As 3 primeiras são bem fáceis.
Não vão pensando que é tudo fácil. Tem questão que eu só consegui fazer colando. Porque assim, eu colando, eu fiz depois, né? Eu não faço a prova junto com os alunos para evitar a tentação de ajudar os alunos. E não é de maldade nem de desonestidade. A gente acaba vendo os alunos e a gente acaba falando, cuidado, não faz isso. Entendeu? Então eu não faço a prova antes. Quando eu fui estudar para a prova de hoje, eu tentei fazer sem olhar no gabarito primeiro. Tem algumas que eu não saí sem olhar no gabarito. E eu falo para vocês que é verdade. As 5 últimas, nem tentei. Tá? Eu só olhei, é difícil demais. Essa. Hã? É que a gente pediu pra ele. Não, Giovana, não tem problema, não preciso pedir desculpa, não. Bom, essa figura, esse problema 4, ele é interessante, tá? E ele não ele está longe de ser óbvio, tá? E não é difícil também. A primeira tentativa da maioria dos alunos é tentar fazer nesse exercício o π. Ah, Otávio, eu vou usar o π. Não, você não tem nenhuma necessidade de usar π nessa questão. Olha para vocês verem por quê. A figura mostra um círculo maior de área 120 e um círculo cujo raio é a metade do círculo maior. Então esse círculo grandão e esse círculo pequenininho, esse raio é metade desse raio aqui, certo? Então, ó, esse raio aqui é metade desse raio aqui, tá? Então o círculo maior tem área 120 e esse círculo aqui tem metade do raio. E isso aqui tem 1/4 do raio. Não sei se vocês conhecem o famoso problema da pizza, tá? Se você pedir uma pizza pequena, que tem esse raio, e se você pegar uma pizza que tem o dobro do raio, ou seja, o raio dessa pizza é isso aqui. Se eu pegar uma pizza que o raio seja o dobro, tá? Eu não sei se eu consegui desenhar bem, que na mesa é difícil, não ficou horrível, mas tudo bem. Isso daqui é muito mais do que o dobro daquilo. Tá vendo? Vamos supor que o raio aqui é 1 centímetro. 10, a pizza de raio 10 centímetros. Aqui o raio é 20 centímetros. Essa pizza de raio de 20 centímetros é muito maior que a pizza de 10 centímetros. Eu uso isso na prática. Uma vez eu estava em Areado e perguntei o preço da pizza pequena e da pizza grande. Aí eu fiz as contas para ver qual compensava maior. Aí o cara, eu falei, eu vou querer uma pizza grande que compensa. Aí o cara discutiu comigo, falou, não, já veio um matemático aqui, já fez a conta. Então minha pizza está certinha. A pizza grande pode ser 4 vezes o preço da pizza pequena. Tenta entender por quê. Se aqui o raio é 10, esse pedacinho caberia aqui. E esse pedacinho caberia aqui. Então olha para você ver, sobram pedaços e pedaços aqui. Qualquer relação de área é assim. Um quadrado de lado 10 por 10, comparado com um quadrado de lado 20 por 20, cabem 4. Certo? E se fosse 30, caberia 9. Então, a área é proporcional ao quadrado das medidas lineares. Ou seja, se esse círculo maior tem área 120, esse círculo menor tem área de 120 dividido por 2 ao quadrado. E se isso aqui tem 1/4 de área, que é dividido por 4, a área disso aqui é 120 dividido por 4 ao quadrado. Por quê? Porque a proporção das áreas é sempre ao quadrado. Então, por exemplo, eu tenho uma miniatura, eu desenhei um mapa aqui, certo? Aí eu fiz um outro mapa, bem maior, não é desse tamanho aqui. Esse mapa aqui tem uma medida de 10, e aqui eu fiz um mapa de medida de 80. Se essa medida aqui multiplicou por 8, para eu manter proporcional, aqui também tem que multiplicar por 8. Eu vou chamar esse 8 de K. Já a área, ela sempre vai multiplicar pelo quadrado do K. Então, se esse grandão é 120 e esse pequeno tem área metade, eu vou ter que dividir essa área por 4 e eu vou ter que dividir essa área por 16. Por quê? Que é o quadrado da área, tá? Então, eu posso dizer que as medidas lineares, quando estão numa proporção de K, a proporção de área é K ao quadrado e de cubo é K ao cubo, certo? Isso tem até a ver com um quadrado, né? Um quadrado, se eu dobro o lado, eu multiplico a área por 4.
Quadrado. Esse quadrado é 10 por 10, a área é 100. Esse quadrado é 20 por 20, a área é 400. Esse quadrado aqui é 30 por 30, a área é 900. Se esse quadrado fosse 10k por 10k, a área seria de 100k ao quadrado. Certo? E até por isso que chama quadrado. Não sei se a explicação ficou muito boa, mas eu acho que isso é uma coisa básica. E isso aqui é ensinado nas escolas no 9º ano. A gente tinha que ensinar no 6º. Tá? Então essa área aqui, vamos pôr ali fora, é 120 dividido por 2 ao quadrado. E essa área aqui é 120 dividido por 4 ao quadrado. Então aqui é 120 dividido por... Não, por 4. 120 dividido por 4 é 30. E aqui é 120 dividido por 4 ao quadrado. Vocês têm calculadora, vocês podem fazer essa conta. Acho que vai dar 7,5. Tá? Mas não precisa, tá? Fazer 7,5, pode trabalhar com fração. Então a área dessa coisa aqui é 120 menos 30 menos, vamos contar as bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6 vezes 7,5. Certo? Então isso aqui é 120 menos 30 é 90. 6 vezes 7,5 vai dar... O que eu estou fazendo de errado? Porque não vai dar, não tem equação. 6 vezes 7,5 não dá fração. 6 vezes 7,5 dá 45, porque 7,5 é metade de 15, né? Então, a área é 45. Achei que ia dar fração. E já estava encabrunhando, tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Se alguém tiver uma dúvida, pergunta. A maioria dos grupos errou isso, pessoal. Isso é uma questão muito simples, tá? Essa é uma questão muito simples. Só um detalhe. Vamos supor que... Otávio, eu não gosto de trabalhar com número decimal. Engraçado, os meus alunos aqui em Muzambinho são viciados em número decimal. Parece álcool. Entendeu? É um ópio deles. Eu podia colocar com 15 sobre 2. Ó. Ficaria talvez mais fácil. Certo? E aí daria certo também. Se alguém tiver alguma dúvida, não esquece que chegou atrasado de colocar nome completo e RA na chamada, tá? E os alunos externos aí são todos sempre muito bem-vindos. Coloquem o nome aí. Olha, o problema 5, ele é um pouco confuso, tá? O problema 5 é um pouco confuso. Só que ele é fácil. Eu quero listar todos os subconjuntos de números primos que a soma dos elementos é 34. Então, eu teria que testar todos os números primos até 34. Vamos escrever eles. 2, 3, até 31, né? Porque 34 não precisa. 2, 3, 5, 7. Aliás, falei besteira, porque depois do 31, nenhum é primo. Então, eu escrevo os números primos. Esqueci alguém aqui? Pulei alguém? Não. 2, 3, 5, 7. Acho que não pulei ninguém. Bom, vamos achar os conjuntos com 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos e assim por diante, para ver quantos são. Então, com 2 elementos, é fácil ver. Tá? Com 2 elementos, eu tenho o 31 e o 3, já coloquei ali. 29 e 5 dá 34? Dá. 23 e alguma coisa, 34? Dá. 23 e 11. E só, né? Só essas 3 somas. Algum aluno pode falar, Otávio, 17 e 17. Por que não pode ser 17 e 17? Porque isso seria o conjunto 17. Quando você repete, quem estudou conjuntos comigo lá no B4 ou no E1, ou até mesmo no Podemos P3, sabe que quando tem 2 17 é a mesma coisa que ter 1. Então, com 2 elementos eu tenho 3 conjuntos. E com 3 elementos? Antes, vamos analisar uma coisa. Para eu ter 3 elementos, você concorda que teria as seguintes possibilidades? Para a soma ser 34, ou é tudo par, ou 1 é ímpar e 2 é par, concorda?
Então, para 3 números somados, desculpa, 2 são ímpar e um par. Para 3 números somados ser 34, não tem como 3 ímpar dar 34. Ímpar mais ímpar dá ímpar. Bom, mas eu só tenho um número primo par, que é o 2. Então, obrigatoriamente, se eu tiver 3 elementos, eu tenho que ter um par e 2 ímpares. Então, eu tenho que ter par mais ímpar para dar 34. Então, nessas condições, eu tenho que obrigatoriamente ter o 2. E a soma dos outros tem que ser 32. Certo? Então, 32. Porque eu já pus o 2. Então, essa soma disso aqui tem que ser 32. Analisando quais são as possibilidades de soma que dá 32, é o 3 mais 29 e o 13 mais 19. Se você verificar todos os elementos, você vai verificar que essas são as únicas possibilidades. Então, até agora eu tenho 5 conjuntos, certo? Se eu não analisar essa paridade, eu vou ficar batendo a cabeça, tá? Agora, 4 elementos, vamos pensar uma coisa. Se eu tenho 4 elementos, eu necessariamente tenho que pensar que eu não posso ter, por exemplo, 2 números muito grandes no conjunto. Porque se tem 4 elementos, e, por exemplo, eu colocar o 23 e o 7, já passou de 30. Então é bem complicado analisar os de 4 elementos, mas vocês iam encontrar esses valores aqui. Estou colando do gabarito, mas com um pouco de esforço vocês fariam isso aqui. E encontraria esses dois. Tá? Se eu pensar, tem um jeito aqui. Se eu colocar 2 mais 3 mais 5 mais 7, os 4 menores elementos tem que já dar 17. E se deu 17, os outros números teriam que ser 17. Então, se você prestar atenção nessa configuração, você já elimina um monte de possibilidades. Se eu somar os 4 primeiros, já dá 17. Então, eu vou tentando aqui. E outra coisa, com 4 elementos tem que ser os 4 ímpar. Então, eu já descarto 2. Certo? Então, eu tenho 3, 5, 7. Vejo o que dá. E por aí você vai fazendo e você vai conseguir achar tudo. Acho que essa explicação deve ter um jeito melhor que eu não consegui pensar. Se alguém tiver alguma ideia. Tá. Com 5 elementos também é possível. 5 elementos, o 2 tem que estar no páreo, que mesma lógica disso aqui. Tem que ter um par e 4 ímpares. Senão não tem como fazer 5 elementos. Tá acabando, pessoal. Então não se preocupa. Essa questão é cabulosa, que não é difícil, mas trabalhosa, tá? Ok? Com 6 elementos, vocês vão ver que já é impossível. Porque se eu somar esses 6 elementos tem que ser tudo ímpar. Se eu somar esses 6 primeiros aqui, ó, 3, 6, já passou de 34. Então, no máximo 5 elementos. E vocês vão reparar que essas questões têm, tá, 9 conjuntos. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Quem não respondeu presença aí, escreve aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça agora. Tá? É uma questão chata, né? A resposta é 9. Essa é uma questão chata, mas não é uma questão impossível. Só para falar para vocês, hoje a gente vai fazer no máximo até a questão 15, tá? Depois eu vou marcar um outro dia para fazer o resto. Vocês vão ver a próxima questão, que ela é uma questão meio cansativa, tá? E, assim, é uma coisa que eu não curto muito. Mas vamos lá. É engraçado que eles traduzem os nomes estranhos. Tem até uma questão que o nome é Farmoselli. Aqui tá Alex e Alice, eles traduziram como Ulisses e Mônica. Deve ser aluno lá quem traduziu é o professor como é que é? Anderson Weber. Ele é do Matra Amabilis. Eu cheguei a conhecer ele pessoalmente lá em Campinas, na UEMIL. E veja, Ulisses lança seu barco no rio
e esse segue rio acima com velocidade constante. Ao mesmo tempo, um ponto que dista 8 km de Ulisses, Mônica lança seu barco que segue abaixo com velocidade constante. Ambos os barcos se movem a 6 km por hora em águas paradas, mas considere que a velocidade da água é dessa velocidade aqui. O que eu quero saber? Eles encontram a m sobre n quilômetros do ponto de partida de Ulisses. Então vamos traduzir esse texto aqui. Não sei se vocês já estudaram física, tá? Rafaela já estudou porque ela fez o curso de férias, o Bruno também. Eu facinho isso aqui usando as equações horárias do movimento uniforme, que esse movimento é uniforme, tá? Vou tentar fazer usando a resposta oficial aqui. E eu não sei se vou conseguir explicar isso muito bem, mas vamos entender. Aqui é o Ulisses, aqui é a Mônica, certo? Ao mesmo tempo, ela está a 8 km de Ulisses. Então vamos supor que eu estou numerando essa reta aqui. E o Ulisses saiu do ponto 0 e a Mônica está no ponto 8 km. Como eu quero m sobre n quilômetros, tá? Eu quero achar a fração entre 0 e 8. Ok? O Ulisses está movendo para cá a 6 km por hora. Vamos por quilômetro aqui também. Ali não precisa, 0 é sempre 0. A Mônica também está indo 6 km por hora. O Ulisses está subindo rio acima, né? Rio acima. E a Mônica rio abaixo, tá? Então, a velocidade de 2,3 km rio abaixo. Então, deixa eu pensar. Rio abaixo é para cá, né? O rio está indo, a velocidade. Então, considero que a velocidade da água é 2,3 km rio abaixo. Então, a Mônica tem um empurrãozinho a favor dela. E o Ulisses está indo contra a velocidade do rio. Eu quero saber em que fração eles se encontraram. Obviamente, eles vão se encontrar mais perto do Ulisses do que da Mônica. Concordo? Eu vou fazer a resposta oficial, depois eu faço o que eu pensaria. Então, o que eles fizeram a resposta oficial? Eles supuseram o seguinte. Deixa eu tentar ver um jeito que eu consigo explicar melhor. Eu estou lendo a resposta oficial aqui. A resposta oficial está dizendo assim. Se não tivesse essa corrente, eles se encontrariam em 2/3 de hora. Por quê? Se não tivesse a corrente, tá? Se não tivesse essa correnteza, vamos supor, não tem a correnteza. É 8 km, daqui até que é 4, né? Que é 4 km. Então, o Ulisses, ele está a 6 km por hora, para ele percorrer 4 km, 4 dividido por 6, ele gastaria 2/3 de hora, concorda? 4 dividido por 6, 2/3 de hora. Vou deixar em fração, porque senão ia dar uma dízima periódica. Em condições normais, certo? Acontece que o Ulisses está tendo um prejuízo de 2/3 km por hora. Vou pôr do jeito que está aqui, ó, 2 inteiros, 3 décimos, certo? De hora. Então ele está tendo um problema de 2 inteiros e 3/3 de hora. Então, o que vai atrasar ele, tá? O que vai atrasar ele é isso daqui, concorda? Durante 2/3 de hora, ele vai ter essa velocidade contrária. Então, o problema do que eles fizeram aqui foi 4, que seria o ponto de encontro, menos 2/3 de hora. Certo? Isso dá a resposta. Achei um pouco confuso, mas isso aqui chega na resposta. Vamos entender por quê. Ele vai gastar 4 km para vir até aqui. Em condições normais, ele gastaria 2/3 de hora. Porque é 4 dividido por 6, né? Ele está andando 4 horas, 6 km por hora. Acontece que o rio está atrapalhando ele. Isso daqui é o que vai empurrar ele para trás. Isso daqui vai sendo empurrado por ele 2/3 de hora. É só fazer essa conta, você vai chegar na resposta. 4 menos, isso aqui é 23 décimos,
vezes 2 menos, vamos cancelar isso aqui, menos 23 quinzeavos, 60 menos 23, 37 quinzeavos é o tempo, a fração que eles vão se encontrar. Aí 37 mais 15 é 52. Essa seria a resposta. 37 mais 15, 52. É bem confuso. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, pode falar. Porque às vezes eu me sinto dando aula sozinho, porque às vezes não tem... Eu nem sei se vocês estão prestando atenção nesse exercício. E esse exercício eu acho um exercício muito importante. Inclusive, essa solução é muito importante. Tá? Essa é uma solução muito importante. Só que eu vou fazer ela de um outro jeito. Eu vou fazer ela de um outro jeito que talvez vocês consigam entender melhor o que eu estou falando. Tá? E o outro jeito que eu vou fazer usa equação. Você entendeu essa explicação aqui, Daniel? Meio confusa, né? Meio confusa porque não é o jeito que eu estou acostumado a fazer. E eu me confundo muito com velocidade, não sei porquê. Eu acho que eu aprendi velocidade na base da decoreba de fórmula. Então, como eu aprendi velocidade, decoreba de fórmula, tem uma fórmula de velocidade que chama a fórmula do sorvete, que eles chamam. A posição que um corpo vai estar é SO mais VT. Sendo V a velocidade, T o tempo e SO de onde partiu. Então, o Ulisses, ele partiu do ponto zero a uma velocidade de 6,6 km. Só que tem aquele incremento que vai prejudicar ele. Então, menos 2,3 km por hora. Enquanto esse 2,3 vai ajudar a Mônica. Tá? Natanael, eu vou fazer usando a função horária, você vai ver. Mas é interessante compreender essa resolução que eu fiz antes. Depois você assiste de novo no vídeo. Eu vou fazer exatamente isso, usando a função horária. Eu estou até fazendo aqui, o Natanael comentou. O Felipe... Não sente um burro não, Felipe. Na escola pública comum a gente estuda pouquíssima coisa. Tá? Então não sente o burro não. Fica tranquilo que você vai entender depois. Só se continuar indo nas minhas aulas presenciais e online, você vai conseguir chegar muito longe. A velocidade do Ulisses, então, é 3,7 km por hora. E dessa menina aqui é 8,3 km por hora. Vou fazer igual o Natanael falou. O Ulisses partiu do ponto zero. Então a velocidade dele do Ulisses, o S do Ulisses é 0 mais 3,7t. Assim que você fez, né, Natanael? Já o S da Mônica é 8, e a Mônica está indo no sentido contrário, menos 8,3t. Aí você iguala essas duas, ó. 3,7t. Tá lembrando do curso de verão? Bruno, Rafaela... Vocês fizeram o verão, vocês passaram na prova de função horária do curso de verão, aqui de Muzambinho. Quem puder vir em Muzambinho nos próximos verões, se é que vai ter, né, por causa dessa quarentena, esse ano pode ser que nem tenha férias de janeiro. Mas se tiver férias de janeiro, vai ter. Tá? Então, 3,7t mais 8,7t, 3 mais 8 aqui é 12t, 12t igual a 8. T é igual a 8 dozeavos, que é o mesmo 2/3 que eu achei, certo? Só que eu quero... Não tá com saudades. Eu também tô com saudade. Espera aí, deixa eu ver, alguém fez. Então, olha aí, Natanael, eu tô fazendo do jeito que você sugeriu aí, ó. Então, T é igual a 2,3 pela função horária. Eles vão encontrar em 2/3 do tempo. Substituindo em qualquer equação horária, pode ser nessa ou nessa, 3,7 vezes 2/3, tá? Vamos pôr em fração, 37 décimos, tira essa vírgula ali. Então vai dar 5 e 1, 37,15. Aí, Natanael, chegamos na mesma resposta usando função horária, tá? Aqui é o SU, tá? Vocês viram que no fundo é a mesma coisa, tá? Só que com função horária é muito mais fácil, tá? Para quem não sabe isso aqui, tá? Viu, Felipe? Você é muito inteligente, são os caras mais inteligentes, mas como eu disse, na escola pública comum não se aprende praticamente nada, tá? Isso, eu imaginei. Eu também fiz assim, Natanael. Eu fiz aquele outro jeito para ver o jeito oficial que a OMU fez. É importante entender o outro jeito também. Mas para quem não sabe isso aqui, estuda o seguinte, ó. Função horária do MU.
movimento uniforme, que fica tudo fácil. Esse jeito que eu fiz foi usando função horária, tá? Acho que eu vou fazer de novo para ficar mais claro. Deixa eu fazer rapidinho, vou fazer embaixo aqui. Tá? Veja, Ulisses e a Mônica. Ulisses está no ponto 0 da reta. E a Mônica está no ponto 8 da reta. Tudo quilômetro por hora. Ulisses está vindo para cá com velocidade 6, só que a correnteza está atrapalhando ele. A Mônica está vindo para cá com velocidade 6 e a correnteza está ajudando ela. Isso daqui é a velocidade do Ulisses. E isso daqui é a velocidade da Mônica. Isso aqui é o espaço inicial do Ulisses. Isso aqui é o espaço inicial da Mônica. Tem aquela fórmula do sorvete. S que é igual a SO mais VT. Eu posso fazer o S que é igual a SO, S0. Tem professor que fala SO, tem professor que fala S0. O de origem 0.0. Acho que S0 é mais certo, mas é a mesma coisa. Então, veja. Essas são as equações. A equação do Ulisses é o seguinte. 0 mais, essa subtração é 3,7. E aqui é 8 mais 8,3T. Eles se encontram quando as duas se igualam. Então, quando 3,7 é igual a 8, não, menos, né? Porque ela está vindo para trás. Essa velocidade aqui é negativa, é menos velocidade. Então, é menos 8,3T, que é menos. Porque ela está indo no sentido contrário, né? Igualando isso, eu vou achar T igual a 2/3. Resolver isso aqui é equação do primeiro grau. Só que eu quero achar a posição do Ulisses. Então, eu tenho que substituir ali, ó. Achei 2/3 e substitui ali. Então, S é igual a 3,7 vezes 2/3. Transforma em fração, você vai achar 37,15. Tá? Ok? Isso, o Natanael manda depois pro Felipe. O Felipe é um cara muito inteligente, tá? Precisa estudar um pouco mais. Natanael, se quiser pode pôr até aí no link. Isso daqui é estudado em ciências no 9º ano ou em física, no ensino médio. Muito importante entender, tá? Bom, depois de 2 problemas a gente vai para um problema interessante, tá? Esse problema é legal pra caramba. Os outros não gostei, tá? Não gostei até, mas achei difícil, chato. Vocês vão ver que o 8 é mais chato ainda, tá? Mas esse 7 é fácil e dá para entender. Só que você tem que estudar uma matéria chamada polígonos. Quem faz o Podemos Z, eu dei isso aqui no E3, tá? Então, Rafaela, Bruno, Felipe, que já fizeram Podemos E3, a Paula acho que não chegou a terminar, a Maria, da Maria Eduarda, lá da escola da Petúnia, tá? Então, os alunos do Podemos que fizeram o E3 sabem isso aqui. A soma dos ângulos internos do polígono, a soma de todos os ângulos internos, vou chamar de SI, é o número de lados menos 2 vezes 180. Isso aqui é a soma. Você também fez, né, Felipe? Você fez o Podemos. Isso aqui é a soma dos ângulos internos do polígono. Aqui eu quero saber qual polígono que cada um dos lados é isso aqui. Bom, se a soma dos ângulos internos é isso, então, se eu dividir isso aqui pelo número de lados, vai dar 177. É só resolver essa equação, eu vou achar qual é o polígono, ok? Vai ter um jeito mais fácil. Tá? Então, n menos 2 vezes 180 é igual a 177n. Aplica a distributiva. 180n menos 360, distributiva. É igual a 177n. 180n menos 177n igual a 360. Essa diferença é 3. Certo? Então, n é igual a 360 por 3, 120. Essa é facinha, tá? Mas tem um jeito mais fácil, tá? Tem um jeito mais fácil.
Natanael, eu tenho os livros peruanos. Você tá falando aquele Academia Dune? Eu tava mexendo com eles há meia hora atrás. Se tiver, você me pede no WhatsApp, eu te mando, mas não prometo que eu mando hoje, que eu vou dar aula até as 10 horas. Vou dar uma aula presencial pro Felipe e pro Thiago aqui daqui a pouco. Nossa, que bosta. Peraí, travou aqui. Bom, vamos lá. Às vezes trava o meu trem aqui, tá? Então, agora o que que eu quero? Inclusive, tô com eles abertos aqui. Um dos livros peruanos tá aberto. Depois vou... Bom, tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui. Quem sabe o jeito mais fácil de fazer isso aqui? Algum de vocês aí? Leonardo, eu sei que é um cara aí que tem um monte de medalha. Aí, Leonardo Sorocaba, ele é medalhista até na OPM, que eu acho bem difícil. Alguém aí que está presente, o Bruno, medalhista de ouro. Alguém sabe o jeito mais fácil de fazer isso aqui? Alguém tem um jeito que você faz isso aqui de cabeça, em 10 segundos. Quem sabe? Perfeito, Leonardo. Leonardo, você não viu a resposta antes? O Leonardo, eu estou impressionado. O Leonardo está no 9º ano. Perfeito, Leonardo. Por isso vocês têm que estudar, porque o Felipe Gabriel, namorado da Rafaela, que está aí, e o Thiago Labanca saberiam fazer isso aqui quando eles estavam no 9º ano, igual o Leonardo. Eu quero que o outro seja desse jeito. Isso. A soma dos ângulos externos é sempre 360. O ângulo externo aqui é o quê? É 3 graus, é o que falta para 180, concorda? Então era só fazer 360 dividido por 3, 120. E fim. Certo? É só isso. Era só pegar 360 dividido por 3. Acabou. Não precisava fazer mais nada. Certo? Esse exercício era uma conta de divisão. E teve muito. Eu acho que nenhum dos meus grupos aqui acertou essa questão. Não tenho certeza, não. Era só fazer isso. 360 dividido por 3. Acabou. Ou seja, dá para fazer de cabeça. Se eu contar para vocês que eu fiz essa equação aqui, eu não pensei nisso. Quer dizer, lógico que eu percebi, é óbvio depois. Ok? Ah, é. O Nathanael acabou de me lembrar que isso aqui não é graus, é lados. E só para quem não estou conseguindo apagar, apagou. Só para questão de rigor, bolinha com bolinha eu corto, vira um número puro. Bolinha com bolinha, número puro. Certo? Não tem. É igual metro por metro. Análise dimensional em física. Ok? Então vamos lá, vamos fazer o próximo. O próximo é bem legal. Não é legal não. Eu achei que era o outro. O próximo é chato, mas Nossa senhora. Outro problema de velocidade, tá? E no gabarito, para piorar, eles chamaram de S, a velocidade. Eu tô depois tentando entender o que é o S. Tá, vamos pensar uma coisa, olha. Velocidade não é a distância, vamos por distância, vamos por D sobre o tempo. Então, se eu multiplicar em cruz, distância é velocidade vezes tempo, certo? Então, presta atenção nisso. Velocidade é distância sobre o tempo. Então, distância é velocidade vezes tempo, tá? Então, Hélio começou a andar num ritmo constante por uma estrada da escola para o parque. 1 hora depois que Hélio partiu, Bárbara começou a correr da escola para o parque. 1 hora depois que Bárbara Júnior começou a andar de bicicleta na mesma estrada. Então, veja, o Hélio começou a andar agora. Certo? Daqui 1 hora, aqui eu vou ter que fazer isso com cuidado. Não deixa eu ler tudo, que senão vocês não vão entender o que eu vou explicar. Aqui há o Hélio, a Bárbara e o Júnior. No oficial era Patrick e não sei. Só aparece Patrick aqui. Então o Hélio começou. Bárbara começou 1 hora depois, Júnior 1 hora depois. A Bárbara correu com uma velocidade constante 2 km mais rápido que o Hélio. E o Júnior, 7 km superior. E os 3 chegaram junto ao parque. Eu quero saber a distância da escola ao parque. Então eles foram da escola até o parque. Eles foram o mesmo trajeto. Então a distância é igual para os 3. A distância que o Hélio percorreu, Bárbara percorreu e o Júnior percorreu.
Só que o tempo que o Hélio gastou foi T. A Bárbara começou uma hora depois, então ela gastou uma hora a menos. E o Júnior gastou 2 horas a menos. Então esse é o tempo que cada um gastou. A distância dos três é constante, tá? A distância do Hélio é igual à distância da Bárbara, que é igual à distância que o Júnior andou, tá? O tempo do Hélio é isso aqui, o tempo da Bárbara é isso aqui, do J e do Júnior é isso aqui. Já a velocidade do Hélio foi V e a Bárbara correu 1 km mais rápido. E o Júnior correu 7 km mais rápido, ele estava de bicicleta. Tá? Mas presta atenção, a distância não é esse vezes esse vezes esse vezes esse? Por quê? A distância é a velocidade vezes o tempo de cada um. Então a distância que o Hélio percorreu foi VT. Que a Bárbara percorreu foi V mais 1 vezes T menos 1. E a distância que o Júnior percorreu foi V mais 7 vezes T menos 2. Isso foi a distância que cada um percorreu. O que eu tenho que fazer agora? Equacionar. Os três foram iguais. Eu preciso calcular o valor do quê? O que está perguntando aí? Deixa eu voltar ali que eu não sei o que está perguntando. Quer saber a distância, tá? Quer saber a distância e fração. Então as três são iguais. VT. Eu tenho que achar o VT, né? V mais 1 vezes T menos 1, que é igual a V mais 7 vezes T menos 2. É S porque estava em inglês mesmo, Felipe. S de speed. Tá? Então eu tenho essa igualdade aqui. Eu vou fazer uma coisinha para vocês aqui. Aplicar a propriedade distributiva do chuveirinho. A Paula, que está no 7º ano, ainda não viu isso, mas nas próximas, quando voltar da quarentena, ela vai aprender tudo certinho e online também. Então, V vezes T, VT, menos V, mais T, menos 1. Apliquei a distributiva aqui. V vezes T, VT, menos 2V, mais 7T, menos 14. Eu vou cancelar o VT nos três. Lembrando que ali vai ficar zero. Certo? 0 é igual a menos V mais T menos 1. Menos 2V mais 7T igual a menos 14. O que vocês perceberam que é isso? Isso é um sistema de equação com duas variáveis. Eu tenho que... Vamos botar isso aqui em ordem. Já está em ordem, né? Menos V mais T menos 1 igual a 0. E menos 2V mais 7T menos 14 igual a 0. Por que menos 1 e menos 2? Por quê? Porque é o seguinte, ó. Vocês precisam perguntar, ó, por que menos 1 e menos 2? Porque a Bárbara, ela começou a correr 1 hora depois e o Júnior 1 hora depois. Então o tempo que eles gastaram, a Bárbara gastou 1 hora a menos e o Júnior 2 horas a menos, certo? Que eles partiram agora. Aí 1 hora depois o outro partiu, então ele caminhou 2 horas a menos, certo? Então eu tenho esse sistema de equação. Vocês estão percebendo que sistema é importante? Ó, dica, todos vocês podem fazer o B3 online. Já tá lá no blog falando como é que entra no o B3. Isso ensina no B3 online, tá? B3 online não tem tutoria, não tem nada. Vocês vão lá e fazem as questões de jeito que tá lá. Vou organizar isso aqui, vou passar o 1 para o segundo membro. Menos V mais T igual a 1. E aqui também. Menos... Não precisa. Vou fazer uma coisa mais inteligente. Vou multiplicar a equação de cima por... Multiplicar a equação de cima por 2. Por 7. Multipliquei por 7 e a gente vai somar aqui. Certo? Por que eu multipliquei por 7? Porque eu quis. Porque eu posso. Eu falo sempre isso. Multipliquei por 7 para poder cancelar. Só que eu vou multiplicar por menos 7. Eu posso multiplicar pelo número que eu quiser. Se eu multiplicar por menos 7... Tá? Eu multipliquei por menos 7. Se eu somar elas, vai sumir o T. Então aqui vai ficar 5V, ali sumiu. 7 menos 14 menos 7, igual a 0. Então a velocidade aqui vai ser de 7/500. Parece que não deu 7/500 aqui na resposta. Resposta é 18/500. O que eu fiz de errado?
Quem consegue identificar? Não, 14,500 que deu. Por que o meu deu 7,500? Alguém consegue achar o erro? Velocidade é V mais 2? Ah, muito bem. Eu errei. Olha pra você ver, ainda bem que você tá olhando o Natanael. Velocidade aqui é V mais 2, olha. Porque ela é 2 km a mais. Olha um errinho que a gente comete e atrapalha tudo. Ó. Então aqui é 2t menos 2. Ainda bem que esse aqui tá fácil de corrigir. Me ajuda aqui, Daniel, a não errar. Aqui é 2t e 2. Então vamos apagar esse aqui, porque tá muito lambança aqui. Achei que tinha perdido tudo. Então vamos lá. Menos v mais 2t menos 2 igual a 0. Então tem que apagar lá embaixo também. Às vezes disparo aqui. Se vocês estão achando difícil, normal, tem que estudar depois, tá? Contem comigo para estudar. Eu vou dar aulas mais simples, tá? Semana que vem começa as aulas online do Podemos Ir. Recomendo quem puder fazer, faça. Tá? Os alunos mais novos, né? Os mais velhos não precisam. Vamos multiplicar por 2, então, né? Então, multiplicar em cima por menos 2. Por quê? Para poder cancelar ali em cima. Eu posso multiplicar pelo número que eu quiser, então menos 2 fica mais legal. Aí somando aqui dá, cancela, aqui dá 3t, e aqui dá 8 menos 14 menos 6. Tem que dar 14 terços. O que eu fiz de errado agora? Eu fiz alguma coisa errada agora. Será que eu corrigi errado? Às vezes compensa fazer tudo de novo. Tem que dar 14 terços. Quem consegue identificar meu erro? Porque aqui, olha, deu exato. T igual a 2. Não pode ser, isso aqui tá errado. Vamos apagar e fazer de novo. Desculpa, falhas técnicas acontecem. Vou falar que só errei para ver se você está prestando atenção. Que é um clássico. Vamos voltar para cá? Até que tá certo, eu tenho certeza. Vamos fazer de novo. Não, tem, Felipe, mas não só nos esperar. Todos os vencedores começaram percebendo que não sabia. O grande problema é que tem aluno que tem certeza que sabe tudo. E aí o aluno se dá mal. Então, VT igual V vezes T, VT. V vezes menos 1, menos V. Mais 2 vezes T, mais 2T, menos 2. E aqui VT, menos 2V, mais 7T, menos 14. Corto VT. 0 é igual a menos V, mais 2T, menos 2, menos 2V, mais 7T, menos 14. Isso aqui tá certo, não tá? Se alguém achar um erro, me avisa agora, para eu não me confundir. Eu acho que eu já vou multiplicar isso aqui por menos 1, porque é igual a 0, né? Então, V menos 2T mais 2 igual a 0. Vou multiplicar, e deixa aqui negativo, menos 2V mais 7T menos 14 igual a 0. Vamos fazer passo a passo. Vou multiplicar por 2 a de cima. Parece que deu a mesma coisa. Hã? 2 vezes 2 não é 4? Então, é 4. 2 vezes 2 é 4, tô pondo 8. Quando eu faço esses vídeos sozinho é pior, porque passam uns erros. Então, 3t menos... O que tá dando de errado? T igual a 6. Deu bonito, né?
Se o T for igual a 6, o V vai ser inteiro. Alguém está conseguindo achar meu erro? Socorro-me. V mais 2, estou colando aqui na resposta. Eu sei o que eu estou fazendo de errado. Eu sei o que eu estou fazendo de errado. Vamos ver se alguém repara o que tem de errado nesses dados aqui. Ó. Desafio. Presta atenção. Olha o erro grave. Olha o erro grave aqui. Isso é muito importante eu errar para vocês entenderem. Você percebeu o erro, Daniel? Isso, é mais 9, Natanael. Por quê? Porque o Júnior andava a uma velocidade de 7 km a mais que Superior, bárbara. É. Então, a velocidade aqui é mais 9, porque é superior a Bárbara e não superior ao Hélio. Então, esse mais 9 muda tudo. Percebe o erro? Então, aqui é 9, né? Aqui 18, aqui é 9, aqui é 18, aqui é 9, aqui é 18. Não façam esses erros nas provas, tá? Usem borracha. Então, ali vai dar 5 e 22. 5 dá 18. O tempo aqui é 18 quintos. 9. 9t menos 18. O que eu errei? De novo, alguém me ajuda aí. Hã? Mas é mais 2? Não, tá certo. Agora tá certo. Tô até olhando aqui na resposta, tá certinho. Velocidade mais 9, t menos 2. Montei a equação igualzinho. Só não tô entendendo porque aqui tá dando... No meu tá dando 22 e tem que ser 18. Tá menos 4. Ah, ali é mais. Não adiantou nada. Não vai dar 18 do mesmo jeito. Menos 2, mais 2, tá certo. Multipliquei e aqui dá mais 4, certo? Mais 18 menos 4, 14. Não deu certo ainda. Ah, deu. Deu sim. É 14 quintos. Aqui T é 14 quintos. Perfeito. Agora sim, pessoal. Desculpa a enrolação. Bom, achando T, eu preciso achar o V. Me perdoem esse erro, tá? Então, V menos... obrigado, Bruno. V menos 2t. 2t, então vai dar 28 quintos. Mais 2 igual a 0. Então, a velocidade é 28 quintos menos 2. Que vai dar 2 é 10 quintos, 14 é 18 quintos. Mas veja, o que está pedindo? Está pedindo a distância. A distância, a gente sabe que essas três coisas aqui são distância. O mais fácil é VT. Então, VT é igual a 18 quintos vezes 14 quintos. 18 vezes 14, 252. 25. Não dá para simplificar, os números são primos entre si. Então a resposta é 277. É complicado, tá? Ela é complicada de entender, certo? A 9 é muito legal, eu não sei se eu vou conseguir explicar ela muito bem para vocês. Eu acho que eu vou ter que fazer uma breve explicação do princípio da inclusão e exclusão. Eu acho que vai dar para fazer até o 10 hoje só. Bom, 7,5 eu preciso parar. Não, tá bom. Que pena que você vai, Natanael. Você estava me ajudando pra caramba aqui. Então, até mais. Você pôs seu nome aí. Não esquece de pôr nome completo e cidade. Se você não pôs. Olha, essa questão aqui, ela é bem interessante. Só que ela vai usar um negócio chamado princípio da inclusão e exclusão. Vou explicar para vocês. Princípio da inclusão e exclusão. Vou explicar ele bem resumidamente, tá? Veja. Eu tenho numa sala
corintianos e palmeirense. E alguns torcem para os dois times. Eu quero saber qual é o total aqui de corintianos e palmeirense, incluindo os que estão comuns no grupo. Então, o que eu faço para descobrir isso aqui? O princípio da inclusão e exclusão diz o seguinte: o número de corintianos ou palmeirenses é igual ao número de corintianos mais o número de palmeirenses. Eu estou evitando, tá? Pode usar, logicamente pode usar. Menos o número de corintiano e palmeirense. Então, se eu tiver 50 corintianos, 40 palmeirenses que estão aqui no meio, o número de corintianos ou palmeirenses é igual a 50 mais 40 menos 30, que vai dar 60. Isso se chama princípio da inclusão e exclusão. O diagrama de Venn teve, não, mais ou menos. Teve fazendo outro jeito. Isso aqui eu estou usando o chamado princípio da inclusão e exclusão. Tá? Isso, mas eu estou evitando, Nathanael, usar a ideia de conjunto, porque eu quero explicar o princípio da inclusão e exclusão, certo? É somar os dois e tirar o que tem em comum. Dá para fazer usando o diagrama de Venn e até diagrama de Carroll para quem fez o Podemos. Inclusive eu compartilhei esses dias nos grupos sobre o diagrama de Carroll. Agora vamos supor que tem 3 conjuntos: corintianos, flamenguistas e palmeirenses. Sem entrar em muitos detalhes, para eu achar o total aqui, eu vou chamar isso aqui é corintiano e flamenguista, corintiano e palmeirense, flamenguista e palmeirense, e aqui é os 3, corintianos e flamenguistas e palmeirenses. Para eu calcular o número de corintianos ou flamenguistas, o total, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar corintianos, palmeirenses e flamenguistas, subtrair os que estão aqui na interseção, não estou explicando porquê, tá? Subtrair o número de C e F, que é C, mais C e P, mais FP, e no final somar o que está aqui no meio, porque o que está aqui no meio eu subtraí 2 vezes cada. Quando você tem uma quantidade de conjuntos assim interligados, isso aqui não dá para fazer com 4, é muito difícil de desenhar, tá? Não, sim, tem muitas formas, Nathanael, mas eu estou tentando explicar especificamente o princípio da inclusão e exclusão. O princípio da inclusão e exclusão, você faz o seguinte, ó. Você soma os que tem um elemento só, subtrai os que tem 2, soma os que tem 3, subtrai os que tem 4, soma os que tem 5, entendeu? Isso chama princípio da inclusão e exclusão, tá? Então, para eu achar o total de elementos aqui, eu somo os 3, subtraio esses 3 aqui e somo esse daqui, certo? Então isso chama princípio da inclusão e exclusão. É bem complicado de explicar assim rápido, tá? Isso não é igual se eu tivesse 4, deixa eu fazer lá no fim. Se eu tivesse 4, tá? 5 conjuntos, ó. Eu tenho A, B, C, D e E. E tem gente interpenetrando todo mundo. Como é que eu acho o número de elementos dele? Eu primeiro calculo o A, o B, o C, o D e o E. Depois eu calculo o A e B, vamos chamar isso aqui de X. A e B, A e C, aqui são vários pares, né? E D e E. Vou chamar isso aqui de Y. Sim, mas ó, olha o que eu estou fazendo aqui, Nathanael. Depois eu leio certinho o que você está colocando. Depois número de A, B e C, mais número de A, B e D, todo mundo, C, D e E. Vou chamar isso aqui de Z. Depois eu somo os 4. A, B, C, D e E, mais o B, C, D e E, certo? Eu vou chamar isso aqui de W. E depois eu somo, eu pego o total.
e chamo isso aqui de t. Para eu achar esse número de elementos aqui, eu vou fazer x menos y mais z menos w mais t. Certo? Isso chama princípio... Isso que você... Tá, não, isso que você explicou fazendo só mais aí, Natanael, é quando você pega o EF e o P sem incluir o FPC, entendeu? E não dá pra gente fazer isso no exemplo que eu vou falar agora. Isso aqui é o chamado princípio da inclusão-exclusão. Conhecia isso, Daniel? Acho que nem o Felipe e o Thiago. Tá? Conheci mais a... Não, até 3 é tranquilo, tá? O que o Natanael falou ali no chat, pessoal, não sei se vocês estão vendo o chat, ele falou, quando ele está incluindo P e F, ele fala só o P e o F. Só que aqui não tem, no que eu vou fazer não tem jeito, eu vou mostrar para vocês por quê. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Eu quero saber quais são os números inteiros positivos menores ou iguais a 2020, que são relativamente primos, é má tradução, relativamente é primo entre si. Tá? Eles traduziram a prova inteira relativamente primo com primo entre si, e dessa vez eles não fizeram. Tá? Para eu entender isso aqui, eu tenho que fatorar esses números. Tá? Tem que fatorar esses números. Vamos lá. Eu tenho que fatorar esses números. O que é importante esse comentário para vocês. Natanael entendeu. O que o Natanael fez é um pouquinho diferente do jeito que eu estou fazendo. Não daria certo nesse aqui. Vamos lá. Vamos fatorar 2020. 2020, é bom vocês saberem de cor. 2020 é igual a... Fatorando, né? 2020, vamos fatorar. (101) é primo. Então, isso aqui é 2 ao quadrado, vezes 5, vezes 101. Não precisava. Não precisava. Eu quero saber só do 588. É só o 588. Bom que vocês viram a fatoração por 2, não sei, 294. Por 2, 147. Por 3, né? 1 mais 4, 5 mais 7, 12. Então, divide por 3, 49. 7 por 7, 7, 1. Então, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Então, é isso aqui. Ok? Então, eu preciso saber todos os números menores que 2020 que são divisíveis por todos os divisores de 588. Tá? Todos os divisores de 588. Então, se o número tiver um conjunto, para ser primo entre si, não pode ter nenhum desses números aqui como divisor. O número primo entre si, por exemplo, o número primo entre si de 588, ele não pode ter nem fator 2, nem fator 3, nem fator 7. Tá? Então, você tem que pensar em todos os divisores de cada desse número aí, tá? Então, se tiver fator 2, se tiver o fator 3, se tiver o fator 7, não é divisível por 588. Vamos pensar até 2020, quantos são os números divisíveis por 2? 1010, concorda? Então, eu tenho 1010 números divisíveis por 2, 2020. Divisíveis por 3, eu vou ter... 2020 dividido por 3, não dá uma conta exata, dá 673, alguma coisa. Mas eu tenho 673 números divisíveis por 3 até... Mas vocês notaram que tem número que é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo? Esses números eu vou ter que excluir eles no final. Então, eu vou colocar 2020 dividido por 7 primeiro, vai dar 288, alguma coisa. Só que agora eu tenho que excluir... Como é que eu vou achar esses números? Deixa eu explicar. Para ser primo entre si de 588, não pode ser divisível nem por 2, nem por 3, nem por 7. Então, vamos fazer esse diagrama aqui dos números divisor de 2
divisor de 3, divisor de 7. Divisor de 2 tem 1010. Divisor de 3, 673. Divisor de 7, 288. Agora, quantos são o divisor de 2 e 3? De 3 e 7, de 2 e 3. E o divisor dos 3? O divisor de 2 e 3 é o divisor de 6. O divisor de 2 e 7 é o divisor de 14. E o divisor de 3 e 6 é o divisor de 3 e 7, é o divisor de 21. E o divisor dos 3 aqui, 2 vezes 3 é 7, é o divisor de 42. Então a resposta disso aqui é pegar o divisor de 2, o divisor de 3, o divisor de 7, subtrair o divisor de 6, divisor de 21, divisor de 14 e somar os divisores de 42. Então, usando o princípio da inclusão e exclusão. Então, eu achei os divisores de 2, 3, é só dividir. 2020 dividido por 6, 2020 dividido por 14, 2020 dividido por 21, 2020 dividido por 42. Essas contas não vão dar exatas, então eu faço com vírgula. Aqui dá 336, alguma coisinha. Aqui dá 144, alguma coisinha. Aqui dá 96, alguma coisinha. E aqui dá 48, alguma coisinha. É só somar. 1010, 673, 288. Subtrair 336 mais 144 mais 96. Somar 48. É bem legal, legal mesmo, só que é difícil, tá? E dá 588. Certo? É muito difícil. Eu acho que eu precisava explicar melhor isso, tá? Acho que não ficou legal, não. Não ficou legal a explicação, não. Não foi legal. Eu achei que a explicação não tá boa. Bom, depois vocês assistem com mais calma. A explicação ficou confusa mesmo, Rafael. Deixa eu tentar explicar isso aqui de novo. O problema é que apagar dá tanto trabalho aqui. Bom, deixa eu explicar. Eu já guardei o enunciado, deixa eu explicar de novo, tá? Você tem que ter entendido o princípio da inclusão. Exclusão, você não consegue fazer esse tipo de questão. Tá? Os alunos do ensino médio devem ter vindo. Porque eu expliquei esse princípio aqui e eles não sabem. Ó, Marcos Paulo não veio. Então veja, eu quero achar, para eu achar, eu quero achar quais números são primos entre si com 588, mas só até 2000. 588 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Então, os números primos entre si de 588 são os números relativamente primos, está escrito aí, são os que não possuem divisores primos 2, 3 e 7. Só que o número pode possuir mais divisores entre 2 e 7. Então, para eu pegar os números que são primos entre si, 588, eu tenho que considerar todos os números que dividem 2, 3 e 7 e excluir os que estão nessas interseções, pelo princípio da inclusão e exclusão. Só que o número que é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo é o divisor de 6. Por 2 e 7 é o divisor de 14. Por 3 e 7 são os divisores de 21. E os que estão aqui no meio são os divisores de 42. Quer dizer, os múltiplos, né? Os números que dividem por 42. Os números que dividem por 2, o número que divide por 7. Então, para eu achar quais são os primos entre si aqui, eu tenho que pegar, somar, divisor de 2, divisor de 3, divisor de 7, subtrair, pelo princípio da inclusão e exclusão, divisor de 6, divisor de 21, divisor de 14, e no final, somar os divisores. Só que eu quero só até 2020, então é só pegar e dividir 2020 por cada um desses números, e ignorar o que vem depois da vírgula. Então, dividido pelo número. 2020 por 2, 1010. 2020 por 3,
673, alguma coisa. Por 7, 288, alguma coisa. Eu posso ignorar a casa porque não, é a quantidade de divisores até aquele valor, tá? Aqui vai dar 336, divisor de 14 vai dar 144, divisor de 21 vai dar 96 e de 40, divisor não, número que divide por, certo? Aí é só fazer essa conta aqui, ó, 1010 mais 673 mais 288 menos a soma de 330 mais 96 mais 144 mais esses 48. E a resposta vai ser 588. Certo? Mas é muito complicado mesmo, tá? Porque a maioria de vocês estudou primitivo lá no sexto ano e nunca mais viu isso. Então é difícil de entender essa ideia, tá? Só por uma questão de... Se alguém for olhar o gabarito oficial da Purple Comet, eu recomendo muito, vai ver a seguinte notação, tá? Vai ver a seguinte notação, vai ver assim, ó. 2020 dividido por 3 igual a 673. Essa notação, não, a soma total não tem que dar 2020 não. É os números até 2020, tá? Então, essa notação significa, essa notação, isso aqui é chamado chão, ou mínimo inteiro. Isso aqui significa que você ignora a vírgula, tá? Então, se você tem 3,7, é só 3, certo? E se você tem π é 3,14, é 3. Isso é função chão. Tem também a função teto, tá? Função teto do 3,7 é 4. Tá? Porque pelo princípio da inclusão e exclusão, certo? Você tem que somar o 48 pelo princípio. Dá para você usar diagrama de Venn também. Só que vamos voltar ao princípio da inclusão e exclusão. Peraí, eu fiz em algum lugar aqui. Só que não tô achando onde que eu fiz. Vai, Daniel, onde que eu fiz? Aqui, ó. Viu? Esse é o princípio da inclusão e exclusão. Eu vou somando, subtraindo. O que tem quantidade ímpar eu somo, o que tem quantidade par eu subtraio. Deixa eu ver se tem mais bem escrito. É que eu apaguei, Rafael. Mas deixa eu ver se eu apaguei aqui. Eu tenho que somar 48, porque eu contei ele 2 vezes, certo? Depois eu explico melhor isso aqui. Eu preciso... O Felipe não sabe o princípio. Pergunta pro Felipe. O Rafael é namorado do Felipe. O Felipe é um cara medalhista de ouro. Eu acho que ele não sabe o princípio da inclusão e exclusão. Aqui, ó. Estava escrito aqui, ó. Corintiano, flamenguense, flamenguense, palmeirense. Eu somo esses, subtraio o que tem os dois e depois eu somo o que tem os três, tá? Então, isso chama princípio da inclusão e exclusão. A gente vai ver isso no Rumo ao Ouro. Rumo ao Ouro, para quem não sabe, é a minha versão do pote, tá? Ok? Olha o problema 10. Vamos passar o problema 10? Isso, pergunta. Para botar ele na fria, porque não veio. Ele não apareceu aqui hoje, sem vergonha. Eu tinha que ter entrado aí. Tem gente que prometeu, não vai faltar nenhuma aula online. Faltou todas. Então veja, esse problema 10, tá? Eu achei talvez um dos mais difíceis. Eu quero saber o menor valor positivo para isso aqui, com ABC igual a 20. Eu acho que dá para fazer isso no GeoGebra com bastante facilidade para quem trabalha com GeoGebra. Eu sei que A, B e VC é 2020 e A, B e C é inteiro positivo. Agora sim eu vou fatorar 2020. Bom, não vou fatorar, já fatorei. Então 2020, eu vou colocar aqui, é 2 ao quadrado, vezes 5, vezes 101. Eu quero achar o menor valor possível para isso daqui. Certo? Bom, vamos prestar atenção. Para isso ser o maior valor, o menor valor possível, tá? Eu vou supor que o C é um múltiplo de 101, tá? Porque 101 é o maior fator.
Eu vou supor que o C é um múltiplo de 101. Não sei se eu supor que o C é igual a 101 vai ser interessante. Bom, deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Deixa eu fazer essa subtração. Acho o mínimo é AB. Então dá B menos A, menos 1 sobre C. Tá? Eu quero supor, eu sei que A, B vezes C é 2020. Isso aqui é ABC. Então presta atenção. Todas as possibilidades de ABC poderiam ser listadas. Ó. Tem todas as possibilidades. Eu pode ter A igual a 2, B igual a 5, 10, C igual a 101, que é 2 vezes 5. Pode ser A igual a 4, B igual a 5, C igual a 101. Pode ser A igual a 2 vezes 101, 202. B igual a 5 e C igual a 2, né? E tem infinitas respostas aqui. Eu tenho que pensar tudo. Então, eu não consegui fazer pelo MMC de AB, o Nathanael. Entendeu? Eu consegui fazer desse jeito, olha. Desse jeito eu penso o seguinte, ó. Se eu supor que o C é 101, olha o que vai acontecer. Se o C for igual a 101, AB igual a 20, certo? Se AB igual a 20, não, veja, vamos pensar o seguinte. C é múltiplo de 101. C é múltiplo de 101. Se o C é múltiplo de 101, eu sei que AB é menor que 20. Se AB é menor que 20, B menos A menor ou igual a 20. B menos A tem que ser maior ou igual a 1. Né? Porque se AB é menor que 20, isso aqui necessariamente tem que ser B menor que 1. Porque senão senão se daria uma fração negativa. Qualquer coisa inverte o B e o A. Eu não sei, eu não estou conseguindo pensar. Alguém tem alguma ideia? Eu não consigo pensar isso aqui. Por que que esse é o melhor valor? Esse é o melhor valor. A questão está certa. É 1/4 menos 1/5. A igual a 4. B igual a 5. E C igual a 101 é o melhor valor. Vocês podem testar todos que vão encontrar que esse é o menor valor. Esse aqui é o menor valor e a resposta dá a soma deles. Agora, eu não sei como que eu conseguiria fazer isso de outra forma. Não, sim, a B é maior que 0. Só que tem que ser menor que 20 se o C for um múltiplo de 101. Se o C for um múltiplo de 101, a B pode ser 101 vezes 5, 101 vezes 2, 101 vezes 4, 101 vezes 20, 101 vezes 10. É um desses. Então, se eu supor que o C é múltiplo... Ó, suponha que C é múltiplo de 101. Então, eu vou ter que AB menor ou igual a 20. Se isso é verdade, B menos A tem que ser maior ou igual a 1. E a única possibilidade que sobra é A e B igual a 5. Só que o detalhe é, quem garante que o C é o 101? Peraí, deixa eu ver o que você escreveu. Vi um livro de fundamentos com a B. Então A igual a... Não, sim, A igual... Não, por que A? Não, A pode ser 10, por exemplo. A pode ser 10. Então, Leonardo, esse resultado teu é possível, só que vai ser maior do que 81 em 2020. Você pode testar, ó. 1 sobre 1010 menos 1. 1 sobre 1010 menos 1 já deu negativo. Certo? Menos 1/2 vai dar negativo. O valor tem que ser positivo. Deixa eu pensar. Olha, eu faria isso aqui no Excel. E testaria todos os casos. Então,
O A pode ser 10. Por que o A não pode ser 10? Pode. Só que eu quero saber o menor valor. Eu não sei um jeito fácil de explicar isso. Eu faria no Excel. Testaria um por um. Verificaria qual que é o menor. Depois converteria em fração. Porque não são muitas possibilidades aqui. Tá? Umas 20 mais ou menos. Para eu achar o valor. Isso aqui é uma questão que eu não consegui fazer sozinho. Não, olha. A resposta é essa aqui mesmo. Tá? A resposta é essa aqui. Isso aqui tá certo. Tá? Isso aqui é isso mesmo. Só como que chega nessa resposta sem supor que o C é múltiplo de 101? Se eu supor que o C é múltiplo de 101, acabou. É verdade. Não, uma coisa importante é que o B tem que ser maior do que o A. Então, B tem que ser maior que A, e como é inteiro, tem que ser maior ou igual a 1. B tem que ser maior do que A. Isso é uma questão que não tem. Então, uma coisa que eu sei é que o B é maior que o A e a diferença é 1, certo? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que B é maior que A. Uma coisa que eu tenho certeza é que o B é maior que A. Mas por que eu suponho que o C é igual a 101? Vamos fazer o seguinte, para não ficar muito tempo nessa questão, vocês pensem aí, na próxima aula que eu for marcar, a gente debate ela melhor, tá? Eu tô achando que eu vou parar nessa aula, nessa questão, para não ficar cansativo. Bom, deixa eu só dar uma dica. Tentem fazer essa, tá? Depois, é muito fácil. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma fazer, tá? A questão 12 é um pouquinho mais complicada, daria muito trabalho para fazer. A 13 é fácil também, tá? A 14, para quem sabe combinatória, é fácil. Precisa usar combinação, mas... E a 15 dá um pouco de trabalho por causa do tamanho das equações, tá? Então, vamos aproveitar só aqui. Alguém tem algum comentário a respeito disso? Eu vou ter que parar às 7, porque eu vou dar uma aula daqui a pouquinho. Mas já deu 1h30 aqui. E vamos ver o que o Nathanael falou. Por que você não concorda, Rafaela? Se o A fosse 10, seria maior A igual a 4. Não, veja, vamos explorar essa questão melhor. Vamos ver se a gente sai alguma coisa. Vocês sabem que numa Olimpíada, viu, Felipe? Você que esse ano, se Deus quiser, vai lá para o Unicamp fazer o MU também. Você não precisa resolver a questão, você precisa avançar nela. Tudo que você descobrir na questão, você deve escrever. Porque às vezes você avançando na questão e não resolvendo, você resolve aqui. Veja, uma coisa que eu tenho certeza absoluta, fazendo a conta aqui, uma certeza absoluta que eu tenho, é que B é maior do que A, porque aqui eu tenho B menos A, certo? Então B tem que ser maior que A. Então isso é uma coisa que eu sei, B tem que ser maior que A, então a diferença tem que ser 1. Tá? A diferença deles tem que ser acima de 1. Eu sei que os números têm que ser fatores de 2 ao quadrado vezes 5 vezes 101. Então os números possíveis aqui são 2 ao quadrado, 2, 5, 101. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, 202. Os números possíveis são os seguintes. Você pode colocar 4, você pode colocar 10, você pode colocar 4, 10, 202. Ou você pode, se um deles for 1, pode ser 1, né? Se um deles for 1, você pode ter 20, 404, 505, 1010, certo? Tá esquecendo alguém aqui.
Aí por aí vai. Não vou escrever. Tá muito bagunçado isso aqui. Deixa eu escrever de outro jeito. Os divisores de 2020 são. Na hora que chegar meus alunos aqui, eu vou ter que parar, viu, pessoal? Por isso que eu não fui. Ó, os divisores aqui. 2, 4. Aí 5 vezes 1, 5. 10, 20. Agora eu multiplico 101 por cada um daqueles números. Então vamos lá. 1, 2, 4, 5, 10, 20. 101 vezes 1, 101. 101 vezes 2, 202. 404. 505. 1010. 2020. Isso aqui são todos os divisores de 2020. Tá? Então A, B e C são 3 desses números aí. Deixa eu ver o que o Natanael escreveu aqui no chat. Natanael, a questão é, pede os menores valores para A, B e C. Existe uma propriedade que, caso estejam relativos iguais, podemos deduzir o valor da incógnita. Como A vezes B vezes 5 é... Então, pode encontrar 9 valores para incógnita. 9? Não, bom, não sei. E como pedir os menores valores possíveis para ABC, A não pode ser 10, pois o menor valor possível deve ser 4. Eu não entendi ainda o que o Natanael disse. Não entendi. Sinceramente, não consegui entender o que ele quis dizer. Bom, eu sei que o B é maior que A. Agora, o que o exercício faz é o seguinte. Supõe que o C é múltiplo de 101. Se o C for múltiplo de 101, ele prova que só pode ser 101. Os alunos chegaram, não vai ter como. Não vai ter como, pessoal. Vou ter que encerrar essa aula. Agradecer a presença de vocês, tá? Vamos voltar a discutir essa questão na próxima aula. É bom que deu certinho. Deu certinho. Deu 1h30 certinho, 10 questões. Então, a próxima aula eu vou agendar ainda com vocês. Eu vou avisar naquele grupo Podemos Online e nos grupos oficiais que eu tenho aqui do Podemos, tá bom? Então, vocês fiquem de olho lá, tá? Então, é isso aí. Aí eu já tô fazendo isso. Hã? Vai pegar o Felipe. Isso não foi antes? Não, porque... Por causa do violão? Vai ser mais fácil, né? Violar o tocão. Você tem razão.